Agora vamos ver o que tu pode fazer para aumentar a tua probabilidade de ganhar tanto do Ibovespa como da inflação. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer na sua carteira de investimento para aumentar e muito as suas chances de vencer o Ibovespa e também de vencer a assustadora inflação. E o melhor é que essas decisões estão totalmente no teu controle e infelizmente é algo que a maioria dos investidores erra na hora de investir. E eu também vou usar algumas simulações aqui para mostrar para vocês em dinheiro qual que seria a diferença de resultado final se tu vencesse o Ibovespa por 1, 2 ou até 3%. E se tu já ouviu falar do mercado de ações, mesmo que tu não entenda muito, tu já deve ter ouvido essa palavra Ibovespa. Então eu vou te explicar aqui rapidamente o que ele é. Basicamente ele é um índice de referência que ele representa uma carteira que essa carteira ela é calculada de 4 em 4 meses para fazer algumas trocas que eventualmente são necessárias, e essa carteira já tem regras pré-definidas do que uma ação precisa fazer para entrar dentro dessa carteira. Então não é alguém que está pensando onde que eu devo investir, é alguém que já escreveu essas regras e aí essa carteira é calculada de acordo com essas regras que já estão escritas e todo mundo já tem acesso a quais são as regras de formação do Ibovespa. Então o pessoal fala em Ibovespa para saber qual seria a rentabilidade, o retorno dessa carteira teórica que tem a pretensão de representar o mercado de ações brasileiro. Ó, e nesse site aqui da B3, nessa parte do site aqui da B3, tu consegue ter várias informações sobre o Ibovespa. Por exemplo, se tu quiser saber aqui, ó, manual de definições e procedimentos ou metodologia do índice do Ibovespa, eu só vou carregar aqui, mas não vou me deter aqui, porque não é o objetivo do vídeo entrar em detalhes sobre isso. Mas se tu quiser saber exatamente como o Ibovespa é formado, tu pode vir aqui e ler esse documento aqui, que ele vai te explicar exatamente como que é formado esse índice. Mas na verdade aqui eu estou mais interessado nessas estatísticas históricas, nessa tabela aqui de taxa média de crescimento. E para quem não conhece essa tabela, eu vou explicar como é que ela funciona. Basicamente, ela diz o retorno médio que o investidor teria investindo no Ibovespa se ele tivesse começado o investimento no ano aqui de cima, na linha de cima, e tivesse ficado com esse investimento até o final do ano que está na linha aqui na esquerda. E essa tabela aqui ela serve muito para um investimento inicial, porque se tu faz um investimento lá no início, ele vai sofrer toda a variação que o Ibovespa tem ao longo do ano. Ao passo que se tu fizer investimentos mensais, a gente não pode usar essa tabela para conseguir saber o resultado, porque, por exemplo, o teu último aporte que tu fizer, ele não vai ter sofrido todas as variações que o Ibovespa teve ao longo do ano. Ele vai sofrer só a partir do momento que tu fizer aquele investimento. Então não quero complicar muito a cabeça para vocês, só precisava explicar, porque quando a gente usa essa tabela, a gente está basicamente fazendo simulações de uma pessoa que fez um único investimento no início do ano aqui, que vocês escolherem aqui na linha inicial mais acima. Vamos dar um exemplo que sempre fica mais fácil. Por exemplo, se o investidor tivesse investido ali em 2015 no Ibovespa e ficasse até 2016, ele teria um retorno excelente naquele um ano, basicamente quase 39%. Ao passo que se o investidor tivesse investido ali em 2015 e ficasse até 2023, ele teria um retorno anual em média de 13,06%. Mas vamos pegar o período maior que a gente tem aqui. Um investidor que começou a investir em 2013 e ficou investido até em 2023 no Ibovespa, ele tem um retorno médio anual de 8,43%. Pode ser que nunca tenha dado um retorno no ano de 8,43%. Pode ser que em alguns anos seja 10%, outros anos menos 5%, coisa e tal, mas fazendo o cálculo, em média, é como se ele tivesse tido esse retorno anual. Se pegasse o investimento inicial dessa pessoa ali em 2013 e fizesse a acumulação que a cada ano ele rendesse 8,43% ao ano, ia chegar aqui em 2023 e ia ter exato o valor que a pessoa teria na sua conta. E vamos ter ideia de quanto isso representa em dinheiro. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa vendeu um imóvel e ela tem 100 mil reais na mão dela de uma vez para investir. E vamos botar aqui o retorno que a gente viu ali, ó, de 8,43% ao ano, que dá basicamente 0,68% ao mês. Vamos botar aqui um prazo de 25 anos e olha que fazendo esse único investimento e tendo aquele retorno que historicamente o Ibovespa deu naquele período, tu teria basicamente R$ 756.373,74. E o teu investimento teria sido de apenas R$ 100 mil. Os outros
656 seriam apenas de juros sobre juros, ou seja, retorno do teu investimento. Então eu já expliquei para vocês por que eu não vou botar aportes mensais, porque o cálculo ficaria mais complexo, mas basicamente fiquem na cabeça esses valores. A pessoa investiu R$100.000, teve aquele retorno de 8,43% ao ano e chegou no final de 25 anos com quase R$800.000. Agora vamos ver o que tu pode fazer para aumentar a tua probabilidade de ganhar tanto do Ibovespa como da inflação. Esse aqui é um estudo feito pelo Perlin, ele é um professor associado da URGS, ele tem vários projetos legais ligando programação com investimentos, e aqui foi o resultado do estudo que ele postou aqui nesse fórum. Eu já aviso que ele mesmo avisou que ele fez esse estudo de forma muito rápida, que talvez os resultados precisem de revisão. Mas eu já aviso para vocês que as conclusões que ele conseguiu desse estudo vão ao encontro, ou seja, concordam com os resultados de outros estudos que apontam para essas mesmas conclusões. Então podemos ficar tranquilos quanto a isso. Mas como que ele fez esses estudos? Basicamente, ele pegou 500 ações ordinárias de empresas negociadas na B3 e ele incluiu mesmo as que faliram ou saíram da bolsa por causa de algum fechamento de capital no período de 2000 até 2018. Esses preços eram ajustados por todos os eventos corporativos, porque, por exemplo, quando uma empresa paga dividendo, esse dividendo é descontado do preço da ação. Então, automaticamente a bolsa já faz um reajuste desse preço para não parecer que daqui a pouco aquela ação teve uma queda de cotação, quando na verdade é basicamente só o dividendo que foi para o bolso do investidor. E aí ele fez um resultado de impressionantes 6.180.221 simulações de investimentos, sem rebalanceamento nenhum, ou seja, a carteira não mudava, mesmo que uma ação ficasse muito pequena ou muito grande na carteira, e a distribuição inicial de quanto colocar em cada ação, qual percentual investir em cada ação, foi feita 1 sobre N, que basicamente é um jeito matemático de dizer que cada ação recebia a mesma quantidade de dinheiros, ou seja, é uma alocação ingênua, também chamada de pesos iguais. E aí o ano que as ações eram compradas, a quantidade de ações que tinham dentro de cada uma dessas carteiras e por quanto tempo essa carteira ficava investida, essas três eram variáveis aleatórias que o sistema escolhia de forma diversa. E aí fizeram aleatoriamente mais de 6 milhões de combinações e os resultados estão na figura que eu vou te mostrar para vocês agora. Vamos começar com esse aqui, que é a probabilidade de ganhar da inflação. Então aqui embaixo tem o número de ações, então quanto mais para a direita a gente caminha, maior é o número de ações da carteira. E aí quando a gente vai mais para cima, ou seja, a gente caminha no eixo Y, quer dizer que a pessoa ficou mais tempo investindo naquela carteira. Então a gente já pode ver aqui, ó, que se basicamente tu investir em apenas uma ação, ou seja, tu concentrar extremamente a tua carteira e tu ficar investido por apenas um ano, basicamente a chance de tu ganhar da inflação é tu jogar uma moeda para cima, tu tá basicamente apostando, é basicamente 50%, tu pode ganhar da inflação ou pode não ganhar. E olha que interessante, mesmo se a pessoa ficar 15 anos investida, se ela tiver uma carteira extremamente concentrada em apenas uma ação, as chances dela ganhar da inflação não melhoram muito e vão apenas para 62,4%. E na outra ponta do estudo também, se a pessoa tiver uma carteira muito grande, vamos dizer 30 ações, mas ela ficar também um período muito curto de investimentos, apenas um ano, a chance dela ganhar da inflação vai apenas para 67,8%. Já se a pessoa tem uma carteira com um número razoável de ações e ela fica mais de 5 anos investida, as chances de ganhar da inflação já vão basicamente para quase 80%. E olha como os resultados melhoram muito se a pessoa tem uma carteira com no mínimo 10 ações e ela fica 10 anos investida. As chances de ganhar da inflação já vão para quase 90%. Agora eu realmente gostaria que vocês pensassem e comentassem abaixo. Quantas pessoas que vocês conhecem que investiram em bolsa e não respeitaram esses dois princípios? Ou seja, não diversificaram a carteira para um número grande de ativos e não ficaram um bom período de investimentos, ou seja, mais de 5 anos no mínimo. E muitas vezes até sem ter uma estratégia clara de investimentos e, é claro, tiveram resultados ruins. Por favor, comentem abaixo se vocês conhecem uma pessoa nessas condições e sim, essa pessoa pode ser tu mesmo. Mas é importante da gente ver que, embora essas duas decisões sejam muito importantes na hora de investir, a maioria das pessoas não respeita elas.
A cultura do imediatismo e um monte de notícias sendo bombardeadas nos investidores faz com que eles não analisem os seus investimentos no prazo correto. Fiquem muito preocupados se eles estão ganhando Ibovespa ou da inflação ano a ano, quando na verdade o prazo temporal de análise deveria ser muito maior. E essa figura abaixo, que é muito semelhante, mostra a probabilidade de ganhos acima do Ibovespa. E a gente consegue ver basicamente a mesma figura. Se tu fica mais de 10 anos investido, tem uma carteira com mais de 10 ativos, a tua probabilidade de ganhar do Ibovespa aumenta bastante. Então fica evidente que ter um prazo adequado de investimentos e não ter uma carteira concentrada faz muito bem para o teu bolso. E antes de eu te mostrar o quanto que essa diferença faria em reais, eu queria te pedir, se está gostando aqui do conteúdo do canal, clica para se inscrever, pois vocês já viram que aqui sempre tem informação de qualidade para te ajudar a investir melhor. E não custa nada se inscrever, é muito rápido. E eu ouvi dizer que quem não é inscrito tem alta probabilidade de ter retornos piores que o Bovespa. Eu não sei porquê, mas eu ouvi dizer, tem alguns estudos que provam isso. Só um tempo assim, eu sei que algumas pessoas são supersticiosas, outras não, e eu não sou, mas eu lembro quando eu era concurseiro, quando eu estudava para concurso, que, nossa, é uma rotina de muito estudo, muita privação. Quando vinha o cara fazer ginástica laboral, muitas vezes a pessoa não queria fazer, e ele sempre metia essa: quem não fizer ginástica laboral não vai passar no concurso. E aí, rapaz, eu vou dizer para vocês, por mais que a pessoa não fosse supersticiosa, ela levantava da cadeira e fazia aquela ginástica laboral, porque ela não queria dar nenhum pingo de chance de ela receber aquela macumba e atrapalhar as chances dela no concurso. Não sei se essa história fez sentido para vocês, mas eu quis contar para vocês. Muito obrigado pela ajuda. E agora vamos ver aqui na tabela qual a diferença em reais de uma pessoa que tivesse conseguido um retorno acima do Ibovespa em 1, 2 e 3%. Vamos botar 1% a mais, então 9,43. Vamos copiar isso aqui. Olha só o resultado. A pessoa conseguiu quase R$ 1 milhão só porque ela conseguiu 1% a mais do que o Ibovespa ao longo desses 25 anos. Antes o resultado final aqui era 756 mil e agora o resultado está 951 mil. Mas vamos mais, vamos dizer que a pessoa consiga 2% acima do Ibovespa. Ó, a pessoa já consegue quase 1 milhão e 200 no prazo de 25 anos. E vocês vão se surpreender o que, novamente, 1% a mais, ou seja, 3% a mais do que o Bovespa, pode fazer de resultado. Uma taxa de mensal de 0,91% ao mês, a pessoa já consegue acumular 1,5 milhão de reais. Lembrando que isso tudo com apenas um investimento inicial de 100 mil reais. E claro, algumas pessoas vão dizer, ah, mas o poder da inflação. Beleza, mas também nessas simulações, daqui a pouco tu pode fazer simulações simulando apenas a taxa de retorno acima da inflação, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Mas é incrível, né? Realmente o longo prazo faz maravilhas, mesmo com um aumento pequeno de apenas 1% ano após ano. E lembrando aqui que o estudo foi feito com carteiras aleatórias, não necessariamente, apesar do número de ações ser grande, algumas das carteiras, não necessariamente eram carteiras bem diversificadas. Porque, por exemplo, o estudo podia simular ali uma carteira com, sei lá, 15, 20 ações e pegar todas do setor elétrico, por exemplo. Por isso eu acredito que uma carteira diversificada de forma correta pode ainda melhorar um pouco os resultados do estudo. Mas as conclusões são claras. Só invista em bolsa o dinheiro que você vai deixar lá por pelo menos, idealmente, uns 10 anos. E 2, não concentre os seus investimentos em poucas ações. Diversifique, porque é um dos poucos almoços grátis que a gente tem quando se trata de investimentos. E eu vou te provocar novamente, comenta abaixo as histórias de investidores que tu conhece. A pessoa respeitou esses dois princípios, sim ou não? E aí ela teve bons ou maus resultados. Aplique essas lições nos seus investimentos. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.